Bom dia, meus irmãos, você que nos acompanha de casa, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, sobre a sua família, sobre o ministério diaconal, sobre esta igreja. Obrigado aos queridos irmãos diáconos, diaconisas, por tão singelo convite, honrado convite, nós que temos sido tão abençoados por esse ministério. Essa igreja há décadas tem servido e certamente, com seus múltiplos ministérios, incluindo o ministério diaconal, tem sido usados para a edificação da igreja, para a proclamação do reino de Deus neste lugar. Que bom estar aqui, estou muito feliz. Estava ansioso para que esses dias chegassem, para que pudéssemos refletir sobre esse tema tão importante. Olhando para Jesus, sim, é olhando para Ele que nós vamos seguir firmes na missão, a missão que Ele nos deu para executar. Graças a Deus, então, por esse tempo, que o seu coração seja terra fértil para aquilo que Deus está fazendo neste tempo, nesta hora, e através desta conferência, para que você o sirva melhor, que você o sirva com todo o coração. Por favor, vamos ao Evangelho de João, seu primeiro capítulo. Nós leremos o verso 14. Assim nos diz a palavra do Senhor, João se referindo a Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Senhor, muito obrigado porque o Senhor se fez homem, o Senhor nasceu e se tornou como um de nós. Obrigado, Senhor, porque encontramos em Ti o socorro. A necessidade, Senhor, que tínhamos no coração foi suprida pela Tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te exaltamos e fazemos em nome do nosso bendito Salvador Jesus. Amém. Um feito extraordinário, ninguém pode negar, foi que o homem pisou na Lua. E já já estaremos em Marte. Não é difícil acreditar nem pensar nisso. Mas o maior evangelista do século passado, Billy Graham, cunhou uma frase que nos faz refletir muito bem sobre quem é Deus e a nossa condição. O incrível não era o homem ter subido, foi o homem ter subido e pisado na Lua. Mas foi Deus ter descido e se tornado homem, ter pisado na terra. Isso sim é incrível, isso sim mudou a história, isso sim pacificou os corações. Olhando para o nosso tema, estamos dizendo com convicção que é olhando para Jesus que seguiremos firme no chamado. Começamos as nossas conferências ontem fazendo menção sobre a importância de termos a consciência de que Deus está agindo no mundo. Deus tem agido ao longo da história. Para cada momento da história, uma ação. Para cada ação, um tratamento específico de Deus. E Deus nos usa para isso. E olhando para Neemias, nós enxergamos muito bem que nele nós encontramos a consciência do que Deus estava realizando. O povo estava cativo em Babilônia. Deus libertou o seu povo através do decreto de Ciro. E quase 100 anos depois se encontra Neemias ainda diante da calamidade que estava em Jerusalém, porque os muros precisavam serem reconstruídos e o povo estava em total apatia. Neemias não apenas entendeu o que Deus estava fazendo naquele momento, como percebeu e sentiu com o seu coração, com o seu temor e devoção a Deus, que ele era parte daquilo. E se colocou à disposição para realizar aquela grande obra. Então ele teve consciência, ele teve coração, sentido, percebeu em virtude da sua devoção, da sua fé no Deus de Israel, e ele confiou que o provedor primeiro daquela obra era Deus. Por isso ele poderia se colocar a caminho
que Deus iria utilizá-lo, iria usá-lo. Ele era uma ferramenta, e as mãos de Deus é quem iria operar aquela ferramenta. E essa conscientização é muito importante para mim e para você, falávamos ontem. Precisamos estar calibrados quanto ao temor e fervor, o nosso termômetro, porque uma vez calibrados, nós conseguiremos perceber o que está à nossa volta, o que Deus está fazendo, e agiremos. Iremos na consciência de que o poder do Espírito Santo sobre nós nos capacitará para toda boa obra. Esta é a consciência que nós precisamos ter. Esta é a missão que está colocada diante de nós. E como então realizar essa missão? Na prática, o que fazer? Já tenho a consciência, já estou com o meu coração cheio de fervor. Confio de que Deus é o provedor e estará me conduzindo em todas as coisas. Podem se levantar inimigos e se levantarão. Falta de recursos, dificuldades, mas Deus estará comigo. Mas como fazer esta obra? Como realizar a obra de Deus agora, no nosso momento histórico? No momento em que nós estamos, em 2025, com os nossos dilemas, os nossos desafios, com a nossa sociedade, diante da nossa política, em família, enfim. Como realizar a obra de Deus? E a resposta já foi dada pelo nosso próprio tema. Olhando para Jesus. Podemos repetir? Olhando. De novo. Olhando para Jesus. E olhar para Jesus é se derramar diante desse texto que acabamos de ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Deus se tornando gente. Para se comunicar, para se revelar. Deus fazendo missões no nosso meio. Que coisa maravilhosa! Lucas nos narrando no seu capítulo 4 do Evangelho, do seu Evangelho, vai nos dizer a partir do verso 16: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E qual era a percepção de Jesus acerca disso? Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Fazer a missão, realizar a obra de Deus, é olhar para o próprio Deus encarnado no seu Filho. Qual era o sentimento que houve em Jesus? Ele esvaziou-se, vai nos dizer o apóstolo Paulo. Não apegou-se ao fato de ser Deus, mas fez missões. E olhando para Ele, nós encontramos um manancial, uma abundância de maravilhas, de feitos, de obras. Algo inenarrável. O próprio João, no final do seu capítulo, no final do seu livro, no último capítulo, vai dizer: se eu falasse para vocês tudo o que Jesus fez. Não teria como descrever tudo isso em livros, faltaria muitos livros, por assim dizer, muitas páginas, muitas folhas, para narrar e dizer tudo aquilo que Jesus fez entre nós. Mas Jesus ascendeu, foi ao céu, está à direita do Pai. E neste momento histórico que estamos, o aguardamos o seu retorno. Mas ora, Jesus não está mais aqui, pastor.
Que coisa maravilhosa que Ele fez, mas Ele não está mais aqui. Por isso, nos chamamos cristãos. Por isso o seu povo, a sua noiva, está aqui, o representando e mostrando ao mundo: olha, Ele não está aqui mais como carne, mas Ele continua entre nós, através do seu Santo Espírito e através da sua igreja, que sou eu e você, somos nós. Por isso somos chamados de cristãos, pequenos cristos, que representam Cristo Jesus nesta terra. E olhando para essas tremendas obras de Jesus, Deus amou e perdoou o mundo quando ofereceu o seu Filho na cruz, pelos nossos pecados. Esta foi a sua grande obra. Estamos aqui agora, restaurados e redimidos por esse Jesus. E Jesus, quando andava, quando anunciava ao Pai o arrependimento, a vida com Deus, Ele tocava as pessoas. E tocava de uma forma tão especial, que aquelas pessoas eram transformadas. Aquelas pessoas conseguiam perceber de fato Deus. Porque este era o propósito, que as pessoas pudessem sentir Deus, perceber Deus. Como é bom olhar os feitos de Jesus, passear pelas páginas dos evangelhos e ver as maravilhas que Jesus fez, a forma como Ele falava, a paciência que Ele tinha, as suas correções, as suas palavras sábias, os seus milagres. Pense aí agora numa história que você gosta de Jesus. Claro, gostamos de todas elas. Mas certamente uma e outra está sempre te inquietando, sempre falando com você, porque fala de forma especial o seu coração, porque talvez tenha a ver com a tua história. Tem a ver com a tua realidade, com o que você passou. Ah, como é maravilhoso ver Jesus dizendo para as mulheres, depois da ressurreição: Pai seja com vocês. Como se esquecer daquele olhar de Jesus para Pedro, quando o traiu? Um olhar que não é um olhar que talvez eu e você teríamos quando alguém erra com a gente, mas um olhar que ao mesmo tempo diz: Pedro, eu sei do que estou falando, você tem que confiar em mim, eu estou aqui. E Pedro consegue se entristecer de tal forma que mais à frente, Jesus, no encontro com ele, vai restaurar e restituir todas as coisas. Como se esquecer daquele pai que vai desesperado clamando pela filha, e de repente alguém chega: olha, pare de perturbar o mestre, sua filha morreu. Jesus diz: não, ela dorme. Ela estava de fato morta, mas Jesus iria ressuscitá-la. O que dizer daquela mulher do fluxo de sangue, desesperada há anos, sofrendo com a sua enfermidade, e ao ver tudo aquilo que Jesus estava fazendo, ouvindo, percebendo, sentindo Deus entre as pessoas, através de Jesus, ela tem uma fé tão grande que ela pensa: se eu tão somente tocar nas vestes dele, na orla do seu manto, eu serei curada. E então, com toda a fé, com todo empenho, ela chega a Jesus e é curada. Ah, o que dizer de Jesus naqueles momentos intempestuosos dos discípulos? E Jesus com paciência, Jesus andando mais uma légua. Uma tragédia quase se instala quando uma mulher foi pega em adultério. Jesus, aqui está essa mulher, foi pega em adultério, merece a morte. Jesus, olhando para cada um deles e sabendo da história de cada um deles, vai dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos vão embora, um a um, do mais velho ao mais novo. E ele pergunta à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores, os teus detratores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques
vez mais. E você certamente está lembrando de tantas outras histórias, milagres feitos de Jesus, a sua forma bondosa e carinhosa, a sua forma também dura e firme de dizer que é necessário nascermos de novo, que não dá para continuarmos na condição de pecadores distantes de Deus, de que é preciso um arrependimento, voltar-se para Deus. Esse é o nosso Jesus, esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus. E este é o Jesus que o mundo está aguardando. Através de mim e de você, das nossas vidas. Aonde está Jesus na sua rua? Aonde está Jesus no seu trabalho? Aonde está Jesus na nossa cidade, no nosso mundo? Aonde está Jesus? Jesus foi incentivador quando enviou os seus 72 discípulos a pregarem e anunciarem. Jesus foi tudo para aquelas pessoas. E Ele continua sendo tudo para esta humanidade, só que agora através de mim e de você, a sua igreja. E ter apenas a consciência de que Deus está trabalhando neste momento histórico não é o suficiente. Precisamos sentir e perceber o que Deus está fazendo, confiar nele e fazermos a obra que nos é exigida. E fazemos isso olhando para Jesus e os seus feitos, sentindo isso pessoalmente e reproduzindo as suas maravilhas no nosso tempo. Com isso, meu irmão, minha irmã, é certo que nós devemos ser aquilo que o nosso irmão e o nosso próximo necessita. Devemos ser aquilo que o nosso irmão, o nosso próximo necessita. Somos as mãos de Jesus para estas pessoas. Você é a resposta. Eu sou a resposta. Devemos orar, sim, e oramos. Mas às vezes nos esquecemos que a resposta somos nós mesmos. Você quer que algo aconteça, mas quer que aconteça fora de você. Você não quer ter parte, você não quer participar, sendo um instrumento de Deus, que o outro faça. Não tem até aquela história, né, dos pais, né, que oram por missões? Senhor, levante missionários, mas que não seja o meu filho, que não seja a minha filha. Senhor, eu faço o que o Senhor tiver que fazer, mas que eu não tenha que colocar a mão no meu bolso, que eu não tenha que gastar o meu tempo, que eu não tenha que abrir a porta da minha casa, que eu não tenha que visitar, que eu não tenha que evangelizar, que eu não tenha que fazer qualquer outra coisa. Eu sou a resposta, você é a resposta. Esse discurso precisa ser individualizado, meu irmão. Está contigo, está comigo. Anjos existem? Existem. E anjos, aspas, somos nós, servindo a Deus neste tempo, nesta geração, abençoando vidas, como representantes de Deus nessa terra que o apóstolo Paulo fala com tanta propriedade. Somos representantes de Deus, somos embaixadores da parte de Cristo, e Deus está rogando a este mundo através da minha e da sua vida. É assim. Por isso, seja o socorro que o seu irmão precisa, que o seu próximo precisa, os olhos, os pés, a justiça dos injustiçados, o conforto para os aflitos, a presença na ausência. Será que não tem injustiçados no nosso tempo? Será que não tem ninguém sofrendo no nosso tempo? Aqui dentro e do lado de fora? Será que não existem pessoas necessitando daquilo que você tem? E
com isso não quero dizer dinheiro, quero dizer a sua expertise em alguma coisa, os seus talentos, aquilo que Deus tem te dado. Sim, temos tantas coisas a oferecer. Meu irmão, minha irmã, alguém já disse, jamais seguimos em frente deixando o Evangelho para trás. Jamais seguimos em frente deixando o Evangelho para trás. Jamais seguimos em frente como devemos seguir, fazendo qualquer coisa, se esse Evangelho não estiver incorporado nas nossas ações. O sucesso que nós imaginamos estar tendo, na verdade é um fracasso. Se seguimos em frente e esse Evangelho, essa missão não está em nós, não alcança o outro através da minha e da sua vida, estamos fracassando. O que da sua história, o que da sua vida, do seu tempo, do que você fala, está impregnado com esta missão? Ou é a própria missão? Será que se fôssemos passar um gabarito, o que acharíamos? O que acharemos na nossa vida? O que é missão e o que não é? Do meu comportamento, das minhas ações, do que eu faço, ou mesmo que eu deixo de fazer? Não pode ser desta forma. Agostinho vai dizer no seu famoso livro Confissões: mas ai dos que se calam acerca de vós, falando de Deus, de Cristo, porque embora falem muito, serão mudos. Ai, Deus tenha misericórdia dos que se calam acerca de Deus, da sua missão, porque embora estejam fazendo muito, falando muito, na verdade estão parados, estão calados. Meus irmãos, e essa é uma grande tristeza se formos olhar para as nossas vidas. Estamos fazendo e não estamos fazendo nada. Estamos falando e não falamos aquilo que devemos falar. Não pode ser desta forma. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 10, vai nos dizer: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feituras do Senhor, somos pequenos Cristo. Jesus está em nós, está nessa sociedade através da minha vida e da sua vida. E olhando para Ele, sim, nós cumpriremos a missão. É desta forma, meus irmãos. Vamos encher então o nosso coração. Vamos sim perceber, repito o que eu disse ontem, as coisas estão fora do lugar. Estão fora do lugar. E se estão fora do lugar, como podemos aceitar isso? Como podemos aceitar um mundo tão assombroso e ao mesmo tempo nos sentir em casa? Não pode ser desta forma. Eu tenho aqui uma paráfrase, eu queria que fosse a sua paráfrase também, acerca desse verso que nós lemos inicialmente de Jesus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Agora, como representantes de Jesus, o que as pessoas poderiam ver em nós, o que poderíamos fazer e dizer acerca de nós mesmos como representantes desse Cristo? Eu tenho aqui uma paráfrase que eu queria que fosse a sua também. Preste bem atenção. Falando de mim, de você, de nós. E aqueles que foram alcançados pela graça de Deus se manifestaram e vivem entre as pessoas, refletindo graça e verdade. E o mundo pode ver neles a glória de filhos e filhas do Pai, gerados por seu amor. É isso que o mundo vê em mim e você? E aqueles que foram alcançados pela graça de Deus se manifestaram e vivem entre as pessoas, refletindo graça e verdade. E o mundo pode ver neles a glória de filhos e filhas do Pai, gerados por seu amor. Nós somos o jardim de Deus.
Nós somos o oásis de Deus nesse deserto chamado mundo. Nós somos um pomar, onde as pessoas, ao entrarem nele, se deliciam das suas frutas maravilhosas, que vêm dos próprios rios de Deus, para abençoá-los, para salvá-los, e para tornar esse mundo como um dia nós fomos tornados, filhos e filhas de Deus. Que Deus te abençoe nesta missão, te ajude a entender com perfeição a obra que Ele está fazendo no nosso tempo e no nosso meio, e você seja parte